Possamos rezar com essa letra. Como nós estamos vendo, né, o plano para a vida, o resumo da vida católica, que seja realmente algo para toda a nossa vida isso. E é a vontade de Deus para nós. Então rezemos com essa música. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos também a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que ela possa passar à frente de toda a nossa situação de vida, as situações a qual passamos durante a semana, as situações a qual nos encontramos durante essa semana, tudo que está em nossos corações. Que tu, ó Virgem Mãe, Rainha, Nossa Senhora, possa ir cuidando, zelando. Passai à frente, Mãe, também, para que possamos, Mãe, nos focar no estudo dessa noite. Passai à nossa frente, Mãe, diante de todas as perturbações a qual às vezes nos atrapalham, Mãe. Intercedei, Rainha, intercedei, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dei-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dei-me, Senhor, acerto a começar,
direção ao progredir e perfeição ao concluir. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Podem se sentar. Salve Maria. Salve Maria. Bom, essa noite nós vamos falar sobre as virtudes teologais, né? O Danilo foi colocando todo o sentido antes, né? Nossa, deu branco agora. Todo católico deve crer, né? E essa consequência de crer, né, nos leva a nos aprofundar mais ainda nas virtudes, principalmente nas virtudes teologais. Pega o catecismo aí, já começando pelo catecismo, parágrafo 1813, na página 488. Página 488. Chave. Amém. As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Informam e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecerem a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Há 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. São 3 as virtudes. Mas qual é o momento a qual elas são infundidas em nossa vida? Que as virtudes teologais, diferente das morais, diferente das outras, são 7, né? Elas são infundidas. E são infundidas no momento do nosso batismo. Quando somos batizados, né? Ali no sacramento do batismo, Deus já infunde, já coloca, já sela junto da gente essas três virtudes teologais, né? Que é a fé, a esperança e a caridade. E nessa efusão, né, que a gente vai hoje trabalhar um pouco, né? Porque assim, eu não quero somente falar delas, né? Mas eu quero também tentar ao máximo explanar na questão de como que tem pessoas que têm mais uma e menos a outra, né? E as 3 estão infundidas na nossa vida, né? É isso que durante esses dias eu estava pesquisando muito, principalmente na questão da caridade, né? Que é a que eu quero mais partilhar com vocês. Mas algumas pessoas têm mais a fé, uma tem mais aquela esperança, a outra trabalha mais em cima a caridade com mais facilidade do que a outra. Mas vamos começar primeiramente pela fé, né? Pega aí no parágrafo 1814. Perdão, 1817. Que é sobre a fé já. É o 14 mesmo, irmão. Eu tô com a cabeça meio voada, perdão, mas vamos lá. 1814. A fé é a virtude teologal, pela qual cremos em Deus e em tudo que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. Paramos por aqui. O sentido da fé, né? Qual é a fé que temos que ter? É a fé de crer, a fé do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Esse creio é a nossa fé alimentada
Quando mostramos, né, com a cruz, com a camiseta, não é somente mostrar, né, que temos uma fé, né? É em todos os momentos nos alimentar dessa fé. Que é muito bonito a gente falar que somos da igreja, que somos católicos, mas a nossa fé é medida no momento das tribulações da nossa vida. Principalmente nos momentos das tribulações. Os mártires da nossa igreja, todos eles, no momento a qual vinham os julgamentos, nos momentos a qual vinham as situações, era ali que o povo olhava e via verdadeiramente a fé deles. Até antes disso, o povo mal acreditava neles. O povo mal acreditou em Jesus. Gostava de Jesus quando Jesus fazia milagres, porque eles queriam somente o básico. Mas foram acreditar verdadeiramente em Jesus no momento a qual ele foi crucificado. Daí que o povo começou a entender, a buscar, a conhecer. Essa fé que é aquela fé expectante, né? A fé verdadeira, né? Não a fé da loteria, qual a gente faz uma fezinha lá e espera algo. Ainda pede até para Deus, né? O que eu mais acho legal é nisso, né? Esse termo de fé, a qual muitas e muitas pessoas não entendem, né? Uma fé comprada, para mim é uma fé comprada essa que o povo tem. Senhor, eu vou fazer tal coisa porque vou andar de joelhos porque eu quero uma graça, eu tenho fé que eu quero receber essa graça. A graça não vem mediante você andar de joelhos, mas sim a tua entrega, a fé que você tem de acontecer aquele milagre. Eu trabalho isso muito no meu casamento com a Gra, né? Dentro dessa situação, né? Eu não quero ter filho somente por causa que eu acredito que eu vou ter um filho, né? Eu quero ter um filho se for da vontade de Deus. Eu tenho fé que Deus pode me dar esse filho. Mas se não for da vontade dele, eu também não vou escarnecer Deus porque Deus não me deu um filho mesmo que eu tenho fé. A minha fé não pode se abalar nessa situação. É isso que muitos e muitos dos nossos irmãos se perdem pelo caminho. Muitas e muitas pessoas se afastam da igreja, da verdade. E todas essas três virtudes, elas trabalham em cima da verdade. Vocês vão ver que é em cima da verdade. Nunca, nada da igreja se trabalha fora da verdade. Mas principalmente essas três virtudes. E principalmente a fé. A fé verdadeira é aquela a qual você se entrega verdadeiramente porque você crê em Deus, que você crê em Jesus, que você crê na Igreja Católica Apostólica Romana, que você crê firmemente em Jesus na Eucaristia, que você crê na intercessão dos santos, que temos que crer. Essa fé sólida que temos que ter para a nossa vida. Onde muitos e muitos se perdem porque não conseguiu a graça, não conseguiu o milagre e acabou-se a fé. Isso é a atual situação dentro da nossa igreja. Muitos colocam aquela frase, né? Não é até eu gosto muito de colocar, não é os fiéis que saíram da igreja, é sim os infiéis, né? E é verdade. Porque muitas e muitas pessoas vão sair até daqui do apostolado. Porque não enxergaram a verdade da fé, né? O sentido da fé, o sentido verdadeiro da fé, que é nos levar a Jesus, nos aprofundar em Jesus. E a única igreja que pode nos levar a entender, a buscar, a aprofundar em Jesus é somente a Igreja Católica, que é a fé verdadeira. É a fé que nos move, nos auxilia nos momentos de tribulação. E fora dela não encontraremos. E eu gosto muito da questão de Madre Teresa. E ela tem uma frase que eu sempre, desde o começo da minha caminhada, eu sempre gostei, né? Que é, eu sei que o meu trabalho é como uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor. Essa fé que, assim, de acreditar, né? Madre Teresa, ela acreditava na graça de Deus, acreditava no querer de Deus, na vontade de Deus.
como todos os santos. Todos acreditavam, todos acreditam, todos intercedem por nós. Essa fé. Não importava a situação a qual ela se encontrava, não importava a situação a qual os santos se encontravam, a qual os apóstolos, mesmo dentro da cadeia, não se importavam com aquilo. Porque é aquilo que era mais precioso, que eu tenho certeza que é no coração de cada um de nós. Essa fé que ninguém vai conseguir retirar de nós. Pode acontecer o que for, escândalo o que for, a gente vai olhar e a gente vai ter a certeza que cremos na verdade. Cremos na igreja porque a igreja é a verdade de Cristo. Isso não abala nós. Não abala porque temos já esse fundamento, esse alicerce. Mas existem muitas e muitas pessoas, até dentro das nossas famílias, que se abalam facilmente. É que elas ainda não encontraram. E quando encontrar o sentido da verdade dentro da igreja, que é não querer o meu querer, e sim o querer de Deus. Abel não quer tirar foto, hein? Não querer o meu querer, e sim o querer de Deus. Aí começamos a nossa fé. Aí começamos a ter uma fé estruturada. Não é mais a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. É acreditar no impossível. É acreditar quando alguém pedir para você rezar, e você ter fé, querer rezar pela conversão daquela pessoa, aquela pessoa vai se converter. É quando, principalmente quem tem filhos, quando o filho está doente, em vez de procurar tantos e tantos homens para rezar para aquela criança, você ter a fé e acreditar que Deus vai operar um milagre na vida daquela criança, que você não necessita de algo estrondoso. Porque a gente, até muitos de nós estamos nos perdendo disso. Deus nos dá a autoridade de rezar pelos nossos. E acontece um perrengue com a gente já pede para os outros rezar. Que desespero. Aquela fé abalada, né? Eu mesmo assim, eu recorro a Gra, né? Eu sempre olho para ela assim e a oração dela é fantástica. Eu não ouço nada. Ela põe a mão na minha cabeça quando eu estou em alguns momentos de dificuldade. Ela põe a mão na minha cabeça. Uns 2 minutos, 3 minutos ali. Mas ajuda muito. Ajuda muito. Porque perdemos esse valor dentro da nossa igreja. Dentro do nosso convívio. Dentro dos nossos grupos. Dentro dos movimentos. A gente espera o Celito sair de Votuporanga para ir lá no Cafundó do Judas. Para curar nossos filhos. Esperamos o Bonner ir lá em Valentim rezado pelo pessoal. Mas esquecemos que, assim, às vezes a gente esquecemos que nós temos essa fé de acreditar que Deus pode realizar. De acreditar firmemente em milagres, em prodígios, porque Deus não somente dá esses milagres, os prodígios. Ele dá conversão. Todo milagre, todo prodígio que Deus realiza, é com o único intuito de ou converter aquela pessoa ou a sua família. A gente nunca parou para pensar nisso. Muitas e muitas pessoas não param para pensar. Né? Que esse é o sentido da nossa fé. É de acreditar que Deus vai realizar da forma dele, do querer dele, do jeito dele, conforme ele quer, conforme a vontade dele, conforme o desejo dele, e não como nós pedimos. O nosso pedido é somente uma abertura de que, assim, que Deus está vendo, que estamos confiando nele. Que temos fé nele. Daí a graça acontece. E se a graça não acontecer, Deus é Deus do mesmo jeito. E nada muda. E a nossa fé não pode se abalar nesses momentos. 1816, no parágrafo 1816, para mim, já encerrando em cima da fé, o discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo
perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à igreja. O serviço e o testemunho da fé são requisitos da salvação. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu declararei por ele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, de 32 a 33. Isso é muito sério, né? Isso é a segunda parte de termos fé, que é professá-la. E eu volto a falar, não é somente com a camisa, não é somente com o crucifixo, com o terço na mão. Eu mesmo vivia brigando com a minha mãe, que a minha mãe andava a cidade inteira com o terço na mão, mas não rezava. Eu falava pra ela, tira esse terço da tua mão, que você não está professando a fé em Cristo. Ah, não, mas eu estou andando com o terço na mão. Eu falava, não interessa, você não está rezando. Para mim não interessa. Não temos que ser meia boca. Não temos que ser meia boca. Professar a nossa fé é mostrarmos, nos momentos em que as pessoas estão com dificuldades da sua fé, é mostrarmos como luz que somos. Verdade, se estamos na verdade, vamos mostrar a nossa verdade à nossa família, aos nossos amigos, a toda a cidade. Aí é o momento. O momento de se professar a nossa fé é no momento a qual estamos vivendo a verdade. Dentro da igreja, na igreja, com a igreja. Somente assim. É fácil para nós. É fácil para mim estar com a cadeia, mostrar para todo mundo. Mas se eu não tiver mudado a minha vida, de nada vai adiantar. É fácil para cada um de nós pregar bonitinho. É chegar no momento da nossa vida estiver totalmente errada. Aí não estamos professando a nossa fé. E a nossa fé não é somente para mostrar para os outros de fora. A nossa fé tem que começar a ser mostrada dentro da nossa casa, com a nossa família. A quando chegar o ponto que a nossa família buscar em nós, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, buscar em nós. Se a nossa família não está buscando em nós, nos momentos de tribulação, buscar nos ouvir, buscar nos nossos conselhos, é que algo ainda está errado em nós. Não estamos verdadeiramente professando a fé. Não é somente falar eu creio, mas é crer. A fé não é somente falar eu tenho um crucifixo, mas é saber quem foi crucificado. Perdemos o sentido do crucificado. Eu mesmo parei de usar faz mais de anos crucifixo. Por causa desse sentido. Eu tenho que mostrar não somente com o crucifixo, mas com a minha vida. Mesmo que é difícil. Somente eu sei o quanto que eu passo por tentar. Mas, graças a Deus, eu vejo frutos nos momentos de tribulação da minha família. Então é que ainda eu estou sendo luz. Para daí eu começar a ser luz lá fora. Bom, a esperança. Estou indo muito rápido. Você pode pegar uma água para mim, por favor, irmão? Pode ser da torneira mesmo, tá? Não quero da geladeira, não. Ai, Senhor. 1817. Parágrafo 1817. A esperança é a virtude teologal, pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Em Hebreus 10, 23. Esse Espírito que Ele ricamente derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que fôssemos justificados por sua graça,
e nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. Em Tito 3, de 6 a 7. Eu estava buscando junto, né? Não somente no catecismo. Eu estou lendo o livro de São Tomás e eu estou me apaixonando cada vez mais por ele. E eu consegui em PDF a Suma Teológica. Está sendo muito gratificante lê-la. Estou mudando muito a minha conduta por ler ela, né? E eu peguei lá um trecho que ele falava sobre a esperança. A esperança faz com que o homem se ligue a Deus, enquanto ele é para nós princípio da bondade perfeita. Enquanto pela esperança apoiamos-nos no auxílio divino para obter a bem-aventurança eterna. O que é esperança? O que esperamos? Quem sou eu? O que vai ser de mim? A gente faz quando a gente é adolescente essas perguntas, né? A gente começa a criar, né? Por que eu vim para a Terra? Que dia que eu vou morrer? Né? Não sei com vocês, cara, tinha dia que eu ficava a noite inteira acordado com o pensamento do dia que eu ia morrer. Mas né? A gente cria isso, né? Porque ainda, quando a maioria de nós, quando somos jovens, ainda não temos ainda o despertar espiritual verdadeiro, né? De saber o nosso sentido, por que viemos ao mundo. Viemos ao mundo porque Deus quis nos criar. Viemos ao mundo para ser luz às pessoas a qual necessita de Deus. E o nosso fim último é a morte, para que buscamos a vida eterna. Quando alicerçamos a nossa esperança, juntamente com a fé de acreditar na vida eterna e a esperança de buscar a vida eterna, aí começamos a traçar o nosso caminho espiritual. Começamos a buscar mais e mais ainda a Deus, porque temos o alvo, né? Queremos algo, que é a vida eterna. E a esperança nos faz levar à vida eterna. A esperança, ela trabalha em nós de uma forma, não aquela esperança mundana, né? Eu tenho fé e esperança que um dia minha vida vai melhorar, que um dia minha conta bancária vai aumentar, que vai cair R$5.000 por mês na sede do apostolado. Estou profetizando. Mas a gente se perde nesse sentido. Né? Até ontem, conversando com a minha esposa, né, do que eu estava lendo, e eu sempre falo para ela, né, a minha esperança de ter um filho não pode ser maior do que a esperança de eu buscar minha vida eterna, de eu levar a Graciele para a vida eterna. Não pode ser maior. A minha esperança de ter um carro novo, o desejo, né, que é muito misturado o desejo com a esperança, né? Mas aquilo de ter um carro novo, a casa própria, não pode ser a mesma esperança, o desejo, o querer da vida eterna. Tem que ser maior da vida eterna. Quando começamos a desprender isso da nossa vida e começamos a desejar verdadeiramente a vida eterna, a gente começa a traçar, a desejar, a sonhar. Quantos e quantos de nós não sonhamos hoje em ter uma vida sã? Essa é a esperança que brotou em nós. Que já estava, fecundada em nós e que daí despertamos a ela. Que desde o nosso batismo essa esperança já habitava em nós. Que essa esperança já era o desejo de Deus em nós no nosso batismo. Essa esperança, desde lá do batismo, Deus já fecundou em nós. Que era o desejo dele de nos ter de volta para a vida eterna. Ele nos criou com a esperança de que voltemos para a nossa casa. Que voltamos para a vida com Ele.
né? Não como os espíritas, os bate-tambor, não. E sim com essa certeza. Deus já tinha certeza de nós no nosso batismo. Deus já tinha fé em nós no nosso batismo. Nosso batismo. Eu com 24 anos, não, com 20 anos, perdão, batizado. Com 20 anos, Deus colocou em mim essa esperança. Para daí vir mudando. Os nenês, quando são batizados. Então todo esse sentido nos faz a ter essa esperança, esse desejo maior da nossa alma, que é a nossa alma que grita, a nossa alma que deseja isso. É o desejo da nossa alma buscar a vida eterna. Não é se apegar com o nosso corpo, com os nossos bens materiais, com toda a estrutura da nossa vida, e sim com aquele único desejo que a nossa alma martela em nós: eu quero voltar para o céu, eu quero ir para o céu, eu desejo o céu. Essa esperança que está fecundada em nós. Quando perdemos essa esperança, é crucial em nossa vida. Quando perdemos essa esperança, perdemos a fé. Não sentimos mais nem prazer em rezar. Quando perdemos essa esperança, esse desejo da vida eterna, começamos a nos saciar, que a nossa alma ela tem sede, ela quer saciar. E daí começamos a mudar com a nossa mente o desejo da nossa alma e começamos a buscar as coisas do mundo, a buscar o pecado, a desejar as outras coisas. Perdemos o foco dessa esperança da vida eterna. Aonde muitos se encontram no álcool, na droga, alguns se matam, que é o mais triste ainda. Eu sofro muito quando eu fico sabendo que uma pessoa se matou. Que eu me lembro de tantas e tantas vezes que eu tentei. Que era aquele desejo assim, de não querer mais nada. É uma dor imensa. Eu acho que a dor maior é em Deus. A dor maior